Eis-nos de volta para mais um episódio do programa Bíblia Aberta, aqui na sua TV Novo Tempo, um canal de esperança onde nós abrimos a Palavra de Deus e procuramos descobrir as grandes bênçãos e as promessas que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. É muito bom podermos voltar ao seu contacto, a estar consigo, e esperamos que os próximos minutos sejam realmente muito interessantes e, acima de tudo, de podermos encontrar mais conhecimento do que aquele que já temos em relação àquilo que o Senhor deixou para cada um de nós. Comigo continuo a ter três amigos que me vão ajudar a descobrir também no livro de Josué, aquilo que o Senhor deixou. Tenho o Pedro Esteves. Olá, Pedro. Olá, mais uma vez. Obrigado por estares connosco. A Inês. Olá. Olá, Inês. É sempre bom ter-te aqui. E o Mário. Voltamos a ter o Mário connosco. Olá, Mário. Obrigado pela tua presença. Eu espero sinceramente que nós possamos abrir a Bíblia aqui. Você em sua casa, se tiver a Bíblia por perto, ela vai ser necessária e por isso tenha a sua Bíblia por perto para a poder abrir. Se não está com possibilidade de abrir a sua Bíblia ou não está a ver esta emissão, poderá estar a escutar-nos através da Rádio RCS. Saiba que também entramos no alinhamento desta programação, desta rádio, e por isso nos 91.2 FM você também pode ouvir o programa A Bíblia Aberta. Vamos então começar. Estamos preparados para descobrirmos um pouco mais deste personagem do Josué e podermos chegar a um bom entendimento entre todos nós sobre aquilo que Deus quer que nós saibamos sobre Josué e, enfim, toda a história que Josué viveu. Eu vou começar por ler aqui uma passagem que não é de Josué, por vezes temos que saltar na Bíblia, mas isto é mesmo assim. A Bíblia é um livro de estudo, não é um livro de leitura, e por isso, neste momento, olha, eu convido a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, para irmos ao versículo 14, porque encontramos estas palavras de Paulo. Diz assim, capítulo 5, versículo 14: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ainda também no Novo Testamento, agora para lermos uma outra passagem que nós encontramos em 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 11, diz Paulo nesta carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins ou o fim dos séculos. Pedro, estas são duas expressões de Paulo. Não são propriamente do livro de Josué. Eu posso dizer que são figuras ou tipos, se quisermos, na linguagem de Paulo. O que é que a tipologia bíblica nos pode dar e porque é que ela pode ser tão importante na compreensão da Sagrada Escritura da Bíblia? É uma pergunta importante porque este conceito de tipologia não é uma coisa assim apenas de passagem na Bíblia. É mesmo um conceito central para se poder ler e entender, sobretudo, os grandes objetivos ou o propósito da Bíblia. Por isso é que é importante definir o que é isto de tipologia. Se calhar para algumas pessoas que nos estão a ver e ouvir neste momento pode parecer assim uma coisa um pouco técnica, muito teológica, mas vamos tentar desmontar um pouco isso para perceber que não é. E nós todos, sobretudo aqueles que já leem a Bíblia e a estudam há muito tempo, lidamos com o conceito e a prática da tipologia. No fundo é o uso de pessoas, de objetos, de eventos, de instituições como símbolos, no sentido em que eles aconteceram, viveram ou existiram num determinado tempo e numa realidade, mas eles apontam para uma realidade maior que normalmente vai enquadrar-se no plano global da salvação. Portanto, há pessoas, há lugares, há festividades, há rituais que aconteceram particularmente no Antigo Testamento e que cada um desses quadros, desses contextos, representa uma realidade que lhe é superior, mas que ela serve como uma ilustração, mesmo que seja uma ilustração viva. Porque há coisas que são literalmente ilustrações. Dando já exemplos, nós olhamos para o santuário e vemos os sacrifícios e todos percebemos que ali tem que estar um símbolo. Na prática não era o animal e um sangue que vai ter poder seja sobre o que for. E fica evidente para qualquer pessoa, até que nem que não seja cristã,
que quando se percebe que Jesus vem a morrer, derrama o seu sangue, vai como um cordeiro em silêncio para a morte, percebemos claramente, ok, era isto que se pretendia que fosse compreendido no passado, quando os cordeirinhos, sem culpa, sem mancha, ali iam e eram sacrificados num ritual que apontava para essa ideia de perdão possível, mas através do sacrifício de alguém que não tinha culpa. Vejam como estava tudo lá. Por isso é que a tipologia, podíamos defini-la assim, é uma leitura profética da história. E o seu sentido profético é que são apresentadas sombras e figuras que depois vão encontrar cumprimento mais à frente. Esse cumprimento pode acontecer em Cristo, pode acontecer na Igreja, ou pode acontecer no final dos tempos. Outro aspecto muito importante aqui é que a tipologia é um dos excelentes exemplos que nós temos de unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque muitos sabemos, e portanto é importante aqui nós o dizermos, porque não estamos a atacar ninguém em concreto, era o que faltava, não é? Mas há muitos cristãos, seja porque aprenderam assim, ou porque não aprofundaram talvez ainda isto o suficiente, que fazem uma distinção muito clara entre o Antigo e o Novo Testamento. Em afirmações do género que o Antigo Testamento, isso era uma antiga aliança, e que nós nem precisamos de olhar para lá. Ora, quando nós percebemos que as figuras do Antigo Testamento, essa tipologia, se cumpre no Novo Testamento, o que é que isso nos diz? Que o novo não vive sem o velho. Porque senão não podia haver ligação entre uma coisa e outra. Ou seja, tinham que ser histórias ou acontecimentos que estavam lá no passado, fechou. E agora entramos numa nova fase e a Bíblia é outra coisa. Agora, se tu tens profecias que se vão cumprir aqui, rituais, exemplos ou pessoas que apontavam para outros, quer dizer que tu precisas do antigo para poder compreender o novo. Experiências, vamos dar aqui alguns exemplos mais uma vez. Experiências como as de Israel na travessia do mar, a Páscoa, o maná. São exemplos em que o apóstolo Paulo vai pegar nesses acontecimentos e vai dizer claramente que eram figuras que se vieram a cumprir depois espiritualmente no Novo Testamento, particularmente em Cristo, claro. E aqui vale a pena citar um texto muito importante, 1 Coríntios 10:4, que nos diz precisamente o quê? Há bocadinho tu lias, creio que é um versículo um pouco mais à frente, mas voltando a esse capítulo, diz que beberam todos de uma mesma bebida espiritual, imagem muito interessante, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ele está a falar para os crentes do passado e a dizer que eles bebiam a mesma bebida espiritual. Já isto é uma metáfora muito interessante. O que o apóstolo está a dizer, se quisermos, é que a bebida espiritual do Antigo e do Novo Testamento é a mesma bebida. Ela agora, obviamente, tem coisas novas, mas é a mesma bebida. E isso mostra-nos que, portanto, a tipologia bíblica é para nós um ensinamento muito importante sobre um facto que precisamos todos de colocar em cima da mesa. Curiosamente, neste programa tem aqui uma mesa literal e o título e o conceito deste programa, que é a Bíblia aberta. Não é o Novo Testamento aberto, nem é o Antigo Testamento aberto, é a Bíblia aberta. Ora, a Bíblia é um livro. E esse fio condutor que une estas duas alianças, porque testamento é aliança, essas duas alianças são parte dessa mesma bebida espiritual. Aliás, nós, para estudarmos o livro do Josué, já fomos muitas vezes a outros livros, quer no Novo, quer no Velho Testamento. Claro, estamos sempre a fazer isso, precisamente porque encontramos em Josué tantos pontos para essas outras dimensões. Talvez o centro nevrálgico mesmo do que é toda a questão da tipologia na Bíblia, o que eu quero agora apresentar nesta terceira nota, é de que a tipologia bíblica, por definição, pode haver uma outra exceção, mas por regra, a tipologia aponta para Cristo. E portanto é quase como se este conceito de tipologia ou símbolos figurativos na Bíblia estão lá ao serviço de Cristo e da salvação em Cristo. Vou aqui citar alguns textos que nos ajudam a compreender bem, definem muito bem essa prefiguração da obra de Cristo antes dela acontecer de facto. Hebreus 10:1 diz o seguinte: a lei, tendo a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Interessante, os sacrifícios estavam lá, mas não podiam aperfeiçoar, porque só Cristo é que pode fazer isso. Mas eles ainda não tinham Cristo, então tinham a sombra. E lembremos das palavras de João Batista, que viu Jesus aproximar-se e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
esta afirmação é tão poderosa porque ela é como uma ponte, precisamente, entre, não é apenas entre o Antigo e o Novo Testamento, é uma ponte entre a figura do Cordeiro. Porque havia os tais cordeiros, como há bocado referia, dava como exemplo, talvez o maior exemplo de tipologia na Bíblia, mas João Batista vai realmente afirmar isto de uma maneira extraordinária. Está aqui o Cordeiro de Deus. A partir desse momento, imaginem os homens e mulheres que estão a ouvir isto e que estavam habituados, porque ainda estavam em vigor esses rituais, no templo, estavam habituados a, todos os anos, nas alturas devidas, levar os cordeiros. E agora vem um homem e Jesus diz: eis o Cordeiro de Deus. Alguns, aliás, a gente sabe bem, Jesus disse várias vezes que muitos tinham os olhos fechados e não entendiam muito bem estas figuras, não é? E liam tudo literalmente, não é? Imaginem quem olha isto e diz: o Cordeiro de Deus, o que é que ele quer dizer com isto? Então nós levamos os cordeiros, então percebemos que esta tipologia tem uma pedagogia espiritual extraordinária e por isso é muito importante ser estudada. Porque ainda hoje, ao estudarmos estes tipos e figuras, no fundo vamos compreender melhor o plano da salvação. Inês, eu diria que ia lançar aqui, eu vou lançar aqui um enigma, mas o Pedro basicamente já deu até a resposta ao enigma, que é nós tentarmos descobrir aqui o verdadeiro Josué, porque penso que há aqui uma outra perspectiva que nós podemos dar de percebermos claramente quem é o verdadeiro Josué, mas para isso nós talvez possamos olhar para aquilo que é a tipologia correta da Bíblia, se quisermos, não é? Esta ideia. Que princípios ou mesmo critérios que nós podemos usar para, então, estabelecermos essa tipologia correta da Bíblia? Ok. Para chegarmos ao verdadeiro Josué, claramente. Claro. Bom, já compreendemos então um bocadinho o que é esta tipologia, não é? Este concretizar no Novo Testamento de algo do Antigo Testamento, e o Pedro já explicou bastante. Então, para pegar no exemplo do Pedro, temos o Cordeiro Pascal em Êxodo 12, que é um tipo de Jesus, o Cordeiro de Deus, não é? É João 1,29. O sangue do Cordeiro que salvou do juízo do Egito e o sangue de Jesus que nos salva do pecado e da morte eterna. Agora, realmente, que princípios e critérios para esta tipologia? Temos um teólogo que vai explicar, e eu vou tentar explicar de maneira simples, estes princípios que nos vão ajudar também a ler a Bíblia e a ver a tipologia bíblica. Então, este teólogo chamado Richard Davidson vai propor 4 critérios para saber quando é que uma tipologia é válida e bíblica, e não apenas uma coincidência ou uma invenção das nossas leituras. Então, o primeiro critério será uma base histórica real, porque o tipo, e o Pedro já disse, o tipo deve ser um evento, pessoa ou instituição real e histórica. Então não pode ser nada inventado, aconteceu verdadeiramente. Então o exemplo que eu vou dar aqui para este primeiro critério é o exemplo de Moisés. Moisés existiu, Moisés libertou Israel da escravatura e Moisés é um tipo de Jesus, não é uma metáfora. Jesus liberta-nos da escravatura do pecado também, não é? Então nós temos aqui já um exemplo deste primeiro ponto, uma base histórica real. Depois, o segundo critério será a correspondência com o antitipo. Tem que haver uma ligação clara e significativa entre o tipo e o que ele aponta, o antitipo. As semelhanças precisam de ser importantes e não apenas só detalhes superficiais. Então, por exemplo, para esta correspondência, estamos a falar de Josué, não é verdade? Josué que levou o povo à terra prometida, Jesus leva o povo ao descanso eterno. São os dois líderes salvadores, em algum sentido, não é verdade? E então temos aqui uma correspondência entre um e o outro. São coisas claras. Está inserido na história também? Está. Então temos já os 2 pontos que estão concretizados. Depois, um terceiro critério é a intenção divina. A ligação entre o tipo e o antitipo tem que ser intencional da parte de Deus, não é? Deus quer transmitir-nos algo com
com o que ele está a criar, não é? Ele é que definiu na Bíblia, nas passagens do Antigo Testamento, ele tem um projeto por trás e não é uma invenção humana. E isso nós temos de compreender também com a leitura da Bíblia. Então, há aqui uma revelação da parte de Deus que é feita e que se vai depois concretizar de maneira no Novo Testamento. Um exemplo, temos aqui em Gênesis 22, se calhar ainda não ouviram falar, se calhar já ouviram falar, do sacrifício de Isaac, ou do quase sacrifício de Isaac. Mas este quase sacrifício de Isaac aponta para Jesus e o próprio texto vai sugerir uma dimensão profética, não é? Então, este pai que leva o filho, Deus Pai, que sacrificou o seu filho por nós, está aqui um exemplo claro também do plano de Deus, desta profecia e daquilo que Deus ia fazer para a nossa salvação, não é? E depois temos também um quarto critério que nos é apresentado por Davidson, que é a escalada. Significa que o antitipo supera o tipo. O tipo é o primeiro, não é? Por exemplo, temos o Josué, e então o antitipo, que é Jesus, é claro que vai superar o tipo, não é? O tipo ainda assim é significativo, mas o cumprimento é glorioso. Nós temos a entrada na terra prometida dos israelitas, mas a glória verdadeira vai ser quando entrarmos na Canaã celestial, nesta terra prometida, na vida eterna que Deus nos está a preparar, não é? Então nós vemos que a revelação cresce e avança e temos um modelo que é temporário e vamos para uma realidade mais completa, mais complexa e, agora neste exemplo que eu dei, também eterna, não é verdade? Então, alguns exemplos. Temos o primeiro que foi dado, que é se calhar o mais simples, o Cordeiro Pascal como tipo que se concretiza em Jesus, em Cordeiro de Deus. O Josué, que leva o povo a Canaã, e Jesus que nos leva para a vida eterna. Estes exemplos realmente podem demonstrar bem a concretização destes critérios. E eu gostava só de terminar com uma citação que nos leva a refletir também sobre esta aspecto da tipologia bíblica, que não é um tema assim tão fácil, mas que está realmente presente na Bíblia, não é? E diz o seguinte: uma vez que a Escritura tem um único autor divino, as várias partes da Escritura são consistentes entre si. Todas as doutrinas da Bíblia serão coerentes umas com as outras. As interpretações de passagens individuais harmonizar-se-ão com a totalidade do que a Escritura ensina sobre um determinado assunto. É o Raul Dederen. E isto é importante porquê? Porque podemos confiar na Bíblia como sendo um todo. É o início, o fim. Temos e precisamos ler a Bíblia como um todo. E esta citação e todo o aspecto da tipologia vai nos lembrar dessa importância. É muito interessante ver que realmente a Bíblia, quando ela é estudada, não é? E quando nós conseguimos perceber que não conseguimos encontrar tudo num só livro, não é? A história de Josué é fantástica, mas se nós ficarmos apenas no livro de Josué, nós vamos perder o que está escrito antes, porque nos ajuda a compreender, e depois aquilo que está para além de Josué e que nos vai dar esta compreensão. E por isso eu achei bastante interessante os princípios e os critérios que aqui apresentaste, estas comparações e esta necessidade que nós temos de manusear a Bíblia toda ela e ir à procura dessa tipologia, dessa tipologia correta da Bíblia. Vamos avançar e agora, Mário, eu tenho uma pergunta para te fazer. Mas antes eu queria ler contigo e com todo o nosso auditório lá em casa, Josué capítulo 1. Portanto, vamos começar outra vez quase por ler o livro de Josué. Não vamos ler o livro de Josué novamente. Vamos apenas ler os 3 primeiros versículos deste capítulo 1 de Josué, que diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nume, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, Mário, eu diria que
nós já vimos aqui, e a Inês trouxe aqui esta ideia dos princípios e dos critérios e foi muito interessante, mas nós também podemos ver que há aqui como que uma ideia de podermos ver Josué num determinado momento da história deste povo como um novo Moisés, não é? É ele que vai tomar o lugar de Moisés, portanto passa a ser um novo Moisés. O que é que nós podemos aprender com esta passagem, de alguma maneira? É muito interessante. A vida de Josué é uma vida, desde jovem, dedicado a ser o servo, o moço que ajudava Moisés. Eu não sei, mas talvez nós pudéssemos, desculpa interromper-te, talvez tu pudesses relembrar o nosso auditório novamente aquilo que disseste na semana passada em relação àquilo que era o foco de Josué, porque eu achei tão interessante na semana passada. Lembras-te quando tu falavas claramente que Josué ser forte e corajoso, não é? Não para ir à guerra, mas para estares em convivência com o teu Deus. Eu acho que esta ideia foi sublime na semana passada. Portanto, ele, de alguma maneira, era o cumprimento de uma profecia que tinha sido dada ao próprio Moisés, como aliás diz o texto este, não é? Como eu te prometi. Portanto, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Portanto, aquilo que ele vai fazer é aquilo que eu prometi a Moisés. E a Moisés tinha sido dito, no capítulo 18 de Deuteronômio, nós vemos isso, 18:15, diz-nos o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Portanto, o povo de Deus o povo de Israel estava bem ciente de que Josué era de facto o herdeiro autorizado por Deus, mais mandatado por Deus para suceder realmente a Moisés. Aceitou a escolha de Deus. E ele próprio aceitou essa escolha, claro. E evidentemente ele tinha a incumbência de conduzir o povo à terra prometida e, tal como Moisés, ele cumpre os tais critérios da tipologia que nós estivemos a ver, e cumpre de uma forma um bocadinho especial, porque curiosamente ele tinha um nome diferente quando nasceu. O pai deu-lhe o nome de Oseias. Oseias quer dizer salvação, e foi Moisés quem lhe mudou o nome. Passou a chamar-lhe, deu-lhe um prefixo Jó, que é o prefixo o diminutivo de Jeová, de Yahvé, e ele passou a chamar-se realmente Joshua, como Jesus. E foi o primeiro autor, digamos, do Velho Testamento que teve o nome de Jesus. O mesmo nome. E isso dá-lhe uma característica muito interessante para ser realmente o tipo que apontava para o antitipo que era Cristo. Ele tem... e ele desempenhou o mesmo trabalho, também é interessante isto, que o anjo do Senhor, o Cristo bem encarnado, como está em Êxodo 23:21. Nós podemos ver o texto. Em Êxodo 23:21, há um anjo. Êxodo 23:21, disseste, não é? Sim, sim. Ok, vamos abrir. Aí em casa, se quiser, também poderá abrir. Êxodo 23, versículo 21, é importante. Vamos ler esta passagem. Logo no verso 20: eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Isso. Afinal, este anjo era alguém muito importante. Estava o nome de quem? O nome de Deus. O anjo que nós estamos a falar, afinal, era o Cristo pré-encarnado, e era este anjo que dirigia o povo. E, portanto, Josué, desempenhou exatamente o mesmo trabalho que o anjo pré-encarnado. Vemos aqui a relação da tipologia de Josué com Cristo. Mas podemos ir ao Novo Testamento agora para ver o relato de Estevão no seu discurso final, em Atos 7, 44 e 45. E então o que é que diz o texto? Atos 7. Vamos abrir em Atos, capítulo 7, versículo 7, 44 e 45. 44 e 45. Se abriu a sua Bíblia, então poderá acompanhar a leitura. Capítulo 7, versículos 44 e 45. Podes ler, Mário. O tabernáculo do testemunho, desculpem. Sim.
Bem. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Portanto, o próprio Estevão, no seu discurso antes de morrer, ele tem esta expressão que mostra que realmente Josué apontava para Cristo. E ainda mais, em Hebreus 4, versos 7 e 8. Hebreus 4. 4, 7 e 8. Ok. O autor diz-nos que Hebreus 4, versículos 7 e 8. Se abriu em casa, poderá ler e poderá acompanhar a nossa leitura hoje. de novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, ele aqui está a descrever Josué como aquele que trouxe o descanso, um descanso temporário. Porquê? Porque é que era temporário? Porque sabemos que a terra de Israel era uma terra de pessoas que teriam uma finitude de dias, isto é, não era uma Canaã celestial, não era uma vida, eles não iriam viver ali uma vida eterna. Portanto, ele estava a propor-lhes qualquer coisa que era um descanso temporário que apontava para outra, que era o descanso eterno que Jesus iria trazer. Portanto, esta profecia, evidentemente, só podia ser completamente realizada na pessoa de Cristo. E por isso ele é realmente um tipo do Messias vindouro, Josué, não só pelo nome, mas também por tudo o que fez ao povo de Israel. É muito interessante ver que o enigma está no fundo, declarado, não é? O verdadeiro Josué que nós encontramos na Bíblia é o antitipo, ou seja, é o próprio Jesus, mas Josué, enquanto esteve nesta terra, foi o tipo, foi aquele que mostrou claramente quem poderia ser o nosso Salvador e, efetivamente, Jesus veio a este mundo para nos dar essa grande alegria e certeza de que em breve estaremos com Ele no céu. Meus amigos, vamos voltar à conversa. É sempre bom poder ouvir-vos. Eu deliciei-me na primeira parte e quero continuar a deliciar-me nesta perspectiva de podermos encontrar o verdadeiro Josué. Eu vou começar pelo Pedro, mas Pedro, eu gosto sempre de colocar uma passagem bíblica como introdução à ideia que podemos explorar, e desta vez eu gostava de levar o nosso auditório ao capítulo 20 de Deuteronómio. Capítulo 20 de Deuteronómio, eu gostava de ler duas passagens, o versículo 3 e o versículo 4, que diz o seguinte: Dir-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Pedro, em que sentido as lutas ou mesmo as guerras que foram travadas por este povo, o povo de Israel, particularmente debaixo da liderança de Josué, porque estamos exatamente no percurso em que Josué, no fundo, é o líder desta nação, elas são figuras das lutas espirituais que se calhar muitas vezes nós temos, que o ser humano trava. Podemos nós vencer essas batalhas tal como este povo tinha esta segurança da parte de Deus? Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis. São três termos aqui bem patentes. Será que nós podemos vencer estas batalhas como os outros travaram? Sim, tenho a certeza absoluta que sim. Com certeza qualquer um de nós daria testemunho de que algumas, pelo menos, já as vencemos. Sobretudo porque nós temos também batalhas, não é? Batalhas Nós estamos a ver as tremendas. batalhas dos outros, mas nós temos as nossas, não é? Também me parece que a verdade é que os critérios que há pouco aqui a Inês também apresentou sobre como é que se pode definir o que é uma tipologia, estariam bem patentes aqui ao percebermos que este povo, nestes diferentes momentos, sob a liderança de Josué ou Moisés, viveu um conjunto de experiências, e algumas delas, de facto, muito ligadas a este conceito de guerra. Aliás, nós já aqui em episódios anteriores desta temporada falamos muito sobre guerras e sobre como é que este povo enfrentou muitas guerras. Hoje, ao estudarmos esta questão da tipologia, podemos aprofundar aqui um pouco melhor que todas estas experiências de batalhas
que o povo de Israel viveu sob a liderança destes homens realmente cumpre os critérios de uma tipologia. Porque eles tiveram que enfrentar de uma maneira real, física e concreta um conjunto de lutas que, de alguma maneira, nos ajudam a compreender, por um lado, a realidade das nossas batalhas, mas também quais são os critérios para as podermos vencer. Então aqui há algumas notas que me parecem relevantes, é que há o conceito de um grande conflito espiritual que nós enfrentamos, ou seja, a ideia de que nós estamos num conjunto de batalhas, de uma contenda pela nossa vida, pelo nosso cérebro, pela nossa mente, e que elas têm um grande significado espiritual. No fundo, isso também acontecia nesse tempo. Ou seja, as vitórias e derrotas que Israel teve estavam muito ligadas à sua condição espiritual. E, portanto, as vitórias também derivavam em grande parte da sua condição espiritual. Lembremos-nos que o apóstolo Paulo, quando escrevia aos Efésios, nós conhecemos em geral todos muito bem esta passagem, porque ela é muito célebre, da armadura de Deus, não é? E na introdução, antes dele fazer aquela descrição da armadura de Deus, e portanto coloca essa ideia de que nós estamos numa batalha, por isso vai buscar a metáfora de nós termos toda uma armadura para irmos para essa guerra. Ele dizia que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas que a nossa batalha de facto é contra as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais nos lugares celestiais. Ora, é evidente que o povo de Israel não enfrentava apenas inimigos humanos. Eles, no caso, alguns tinham que enfrentar inimigos concretos. Mas havia ali muitas questões espirituais que estavam em jogo. Fossem do lado do povo sobre a tal questão da obediência, da fidelidade, do quanto queriam escutar a voz de Deus, mas por outro lado o inimigo também contendia contra este povo. E de que maneira? Isso vinha desde lá a libertação do Egito, que o faraó pensava de uma maneira num dia e depois à noite já pensava de outro. Tudo isso nós percebemos esse regimentar de forças espirituais. Por outro lado, os casos concretos das muitas batalhas e peripécias de guerra que o povo de Israel enfrentou, e Josué particularmente, também elas representam, são sombras da ideia de que a vitória está ao nosso alcance, mas que nós temos que nos apropriar dessas vitórias. E o apropriar da vitória tem sempre a ver com fé, sempre. Porque a fé é esse instrumento de apropriação das promessas de Deus, como aqui temos dito noutras ocasiões. Então, nós somos chamados a fazer o quê? A confiar em Deus. Tal como eles, nas suas batalhas, mesmo que fossem físicas, militares, tinham que confiar em Deus. Expressões como aquela célebre de Êxodo 14, que diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aliás, isto acontece várias vezes, depois com o rei Josafá, também aconteceu a mesma coisa, que Deus dizia: não façam nada. Não é? Que parece uma coisa desconcertante, quer dizer, vais por uma guerra e tens que fazer estar quieto, não é? Não fazer nada. Com o próprio Moisés aconteceu isso, logo no início, não é? Junto à travessia, de repente, não façam nada. Calem-se e não façam nada. Esperem para ver. Vejam, não é? Então, mas é que às vezes não fazer nada é difícil. Eu acho que é a parte mais difícil, não é? Com toda a honestidade. Nós queremos ir atrás das soluções. Claro. Na nossa vida, de muitas formas, o não fazer nada não é um chamado a uma letargia. Neste sentido, o não fazer nada é, de facto, exercer confiança e esperar em Deus. Essa ideia que também é uma ideia também muito explorada, por exemplo, nos Salmos. Não é? Então, a estratégia de Deus precisa de ser ouvida. Claro que o caso talvez mais paradigmático aqui celebra o caso de Jericó, em que a vitória obviamente vem não pela força militar, mas Deus, no caso, Deus estabelece uma estratégia. Ou seja, aponta um caminho e diz: vocês terão que fazer isto. Aliás, sabemos que isso em muitas ocasiões na Bíblia encontramos, aquela célebre história, não é? Da menina cativa, através do profeta que deu indicação àquele grande chefe militar: tu tens que mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Então, um conjunto de indicações que no fundo são Deus a determinar. Eu tenho uma estratégia, nós precisamos de confiar nessa estratégia, não é? Por isso, a chave da vitória onde é que está? Fé. Também obediência. Não é obediência para ganhar a vitória pelas obras, é obediência na estratégia divina. Aquele caminho é o melhor. É a não confiarmos nos nossos recursos. Tudo isso realmente se aprende, não é? Agora, uma última dimensão que eu queria referir ainda é que as guerras espirituais que travamos hoje têm um termo de comparação, portanto, têm uma ligação tipológica
com as guerras de Israel, porque elas ilustram uma necessidade muito importante para nós, que é a necessidade de, poderíamos designar como santidade. E a Bíblia aponta-nos muito este caminho de santidade. Em Josué, há uma história que nós até já estudámos aqui também, há umas semanas atrás, que houve aquela derrota em Ai. A Inês e o Mário não estavam cá nesse episódio. Nós estudámos aqui Josué capítulo 7, que essa derrota mostrou o quê? Que, lembrando que houve o pecado de um homem, que era Acã, não é? E esse pecado teve uma influência numa derrota. Que foi uma... Lá está, é um símbolo aqui, uma figura de que a ideia de santidade é uma ideia muito importante. Em Josué, eu acho que há uma expressão fantástica que ilustra muito bem isto, que é em Josué 3, que é uma expressão em que Deus falou, através do profeta, e disse o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Este texto mostra uma ligação direta entre este ato de santificar-se e depois ver as maravilhas ou a ação de Deus. Isto é o quê? Esta coisa de santificar-se, que é assim um palavrão teológico ou espiritual que às vezes pode criar alguma confusão. Porque quem é que é santo? A Bíblia diz claramente, só há um que é santo. Só Deus é que é santo. O ato de santificar-se, ninguém confunda o ato de santificar-se com um conjunto de regras como se fossem rituais de expiação. Ok, vou ser santo se eu fizer isto e isto, se usar isto e isto e isto. Esse conceito não é o conceito bíblico de santificação, que se pode explicar assim. Como Deus é o único ser que é santo, e nós sabemos, temos ouvido com certeza muitas vezes, que a expressão santo do Antigo Testamento, no hebraico, tem aquela ideia de separação, não é? Mas aqui é mais, se quisermos até é mais concreto do que isso. Porquê é que Deus é santo ou é separado? Porque Deus é o único da sua espécie. Porque só há um Deus. Nós não somos únicos na nossa espécie, nós somos diferentes uns dos outros, nós somos todos seres humanos. Portanto, nós estamos separados uns dos outros. É muito mais aquilo que nos une a nós do que aquilo que nos separa, porque somos todos seres humanos. Portanto, temos todos a mesma fisiologia, a mesma anatomia, temos todos um conjunto de características iguais. Depois temos algumas que nos diferem. Mas Deus é o único, ou seja, não há no universo um único ser que seja como Deus. Nesse sentido é que Ele é totalmente santo. É o único que tem aquelas características, aquele poder, aquelas condições que o tornam Deus. Logo, o que é para o ser humano, uma raça totalmente distinta de Deus? Santificar-se. É aproximar-se de Deus. É tentar ser o mais parecido com Deus. Essa é que é a verdadeira definição de santidade, é procurar ser mais parecido com Deus. E Deus pede-nos isso: sede santos como eu sou santo. Ora, está. Tal e qual. Porquê? Porque ele é o termo de comparação. Por isso é que, às vezes, humanamente, a religião, toda a religião está muito cheia disso. Que é a ideia de que o processo de sermos santos é fazermos um conjunto de coisas. Parece uma checklist de coisas que nos tornam santos. O que eu como ou não como, o que eu faço ou não faço. É como se eu busco a santidade através de coisas. E a santidade é um processo de aproximação do caráter de Deus. Ele é a referência. Portanto, quando Deus diz santificai-vos para ir para a guerra, para as batalhas espirituais, é aproximem-se de Deus, busquem a presença de Deus, tenham Deus como esse centro da vossa vida. É assim que se vence as batalhas espirituais, porque como Deus é muito mais poderoso que o inimigo, Ele é o criador de Satanás, Ele é o seu criador. Ele afastou-se dele, mas Ele é que o criou. É para vermos a diferença entre um e outro. Portanto, se eu me aproximar das coisas do mundo, das coisas das trevas, eu não vou ter força nem poder. Então eu estou próximo de onde está o inimigo. Se eu me aproximar de Deus nas minhas escolhas, na minha vida, então eu posso ter a certeza de que eu, estando mais próximo de Deus, é muito mais seguro que eu vou vencer as forças das trevas e as batalhas espirituais. Foi por isso que Deus pediu a Josué ser forte e corajoso, não é? Mas nesse princípio... É a tal ideia que o Mário explorava no outro dia. Ser forte e corajoso é estar próximo de Deus, não é armar-se em grande chefe militar, porque aí vais sempre ter um problema. E isso é ser santo. Ou Isso estar em é que é santidade. ser santo. Aproxima-te de Deus. É preciso força e coragem também, porque a gente tem outros apelos para estarmos noutros lugares e fazermos outras Com certeza. Nesta ideia de confiança em Deus, de santidade, nós podemos ver que Moisés e Josué foram realmente tipos ou figuras de Cristo, ou seja, são exemplos que nós podemos olhar para percebermos como é que foi Jesus e como é que Jesus, no fundo, esteve nesta terra e como é que ele lidou no seu dia-a-dia. Será que
Inês, tu nos podes dar agora uma ideia mais precisa, pegando em Moisés e até mesmo em Josué, para tentarmos ver este antítipo que é Cristo? Com certeza. Nós temos Moisés e Josué, temos falado deles constantemente, mas podemos ver de maneira mais clara, através de alguns textos, como é que eles foram tipos de Cristo, não é? Vamos começar com Moisés. Ok, vamos lá. Moisés é uma das figuras mais claramente apresentadas como sendo o tipo de Jesus. Em Deuteronômio 18:15, que podemos ler e abrir as nossas Bíblias. Ok. 18:15. Muito bem, eu já abri. Espero que aí em casa tenha aberto. Até podes Deuteronômio 18, versículo 15. Lendo então o versículo 15, diz que o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim no meio de ti, dentre os teus irmãos, a ele ouvirás. Aliás, o Mário já tinha feito esta referência a esta passagem. Exato, Sim. ok. E esta profecia é citada no Novo Testamento, confirmada, referindo-se a Jesus 2 vezes no livro dos Atos. Pedro vai aplicar esta profecia a Cristo. Em Atos 3:22, vai simplesmente fazer a citação deste texto, e Estevão também, no seu discurso, vai reconhecer Jesus como sendo este profeta semelhante a Moisés. Então nós vemos aqui a intenção já de Deus, mostrando que Moisés realmente representa de alguma maneira o Cristo, não é? Então podemos ver também alguns paralelos na vida de Moisés, no seu percurso, e compará-los também a Jesus. Então Moisés foi o libertador de Israel no Egito, não é verdade? Jesus, libertador da humanidade e do pecado. Moisés foi o mediador da aliança no Sinai e Jesus o mediador da nova aliança. Então nós temos aqui vários pontos em comum que nos mostram, nós podemos ver Jesus em Moisés, não é? Moisés foi profeta, Jesus também foi considerado profeta naquela altura, mas é claro que depois vamos compreender que era mais do que somente um profeta. Moisés intercede pelo povo diante de Deus e Jesus é o intercessor eterno junto ao Pai. Moisés foi líder no deserto e Jesus é o pastor do seu povo aqui, que é peregrino nesta terra ainda. Moisés instituiu a Páscoa e Jesus é o Cordeiro Pascal. Então nós temos aqui vários paralelos que não são só simbólicos e são usados pelos autores do Novo Testamento para mostrar estes paralelos entre Moisés e Jesus Cristo, não é? Temos também em Hebreus 3, aqui o versículo 1 e um pouco do versículo 6, que dizem: Jesus foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Cristo, porém, como filho sobre a sua própria casa. Então aqui nós vemos que, ainda que Moisés tenha sido importante, tenha cumprido um plano importante da parte de Deus, Jesus é superior. Ainda assim, Moisés foi este modelo anterior. E depois, Josué, como nos foi pedido também, não é? Josué já foi explicado um pouco até, que tem e partilham aqui quase a identidade de Jesus, sobretudo no nome, não é? O Senhor é a salvação. Então, já neste aspecto nós vemos a ligação que há entre Josué e Jesus. Se abrirmos em Hebreus 4 e lermos os versículos 8 e 9, para os que quiserem seguir, Hebreus 4, 8 e 9, diz: porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E aqui nós estamos, outra vez, já falámos ainda um pouco mais para trás deste aspecto, mas aqui este descanso que Josué trouxe ao povo em Canaã era a sombra daquilo que Jesus ia trazer para cada um de nós, que é o verdadeiro descanso em Cristo. Então, vamos ver aqui alguns pontos paralelos entre Josué e Cristo. Josué entrou na terra prometida com o povo. Jesus leva o povo de Deus
também à verdadeira terra prometida, ao verdadeiro descanso. Josué cumpre as promessas de Deus a Israel e Jesus cumpre as promessas de Deus, nova aliança. Josué foi um guerreiro que vence os inimigos. É claro que não foi sozinho, não é? Já vimos que é um grande guerreiro, mas a coragem que ele teve foi de confiar. Ainda assim, Jesus é o verdadeiro guerreiro, porque ele venceu o pecado, o mundo e Satanás. E esta batalha foi vencida, já está vencida, já não há mais nada para batalharmos, a não sermos batalhar na nossa relação espiritual. Mas a grande guerra já foi vencida. E relembrar então este nome que eles têm em comum. O Senhor é salvação e Jesus é a própria salvação. É Deus encarnado, não é? Então temos estes paralelos que nos mostram em Moisés e em Josué, que realmente são tipos de Jesus. E trazendo isso para os nossos dias de hoje, nós podemos dizer que é verdade que hoje nós não temos, digamos, de forma assinalada ou permanente, profetas no nosso meio, digamos assim, não é? Todos os profetas que Deus entendeu ter deixaram o seu legado para nós, mas nós podemos ser, entre outras coisas, embora a Bíblia diga que no final dos tempos haverá profetas que se levantarão, de qualquer forma, nós podemos ser como Moisés, participar na salvação dos outros, podemos interceder pelos outros, como o próprio Moisés o fez, enfim, podemos participar no descanso de alguns, como Josué. Isto para quê? Para nós percebermos que a forma como estes homens viveram com Deus e foram os tipos de Deus, nós também hoje podemos repetir em parte esta história tão bonita destes homens, que não tiveram vida fácil, mas que conseguiram ultrapassar as tormentas da vida e tiveram um sucesso enorme. Eu vou, praticamente nós estamos a terminar o nosso tempo, mas ainda temos aqui, digamos, uns minutinhos para nós vermos um outro aspecto. E agora vamos ao livro de Josué. Basicamente hoje nós estivemos muito fora do livro de Josué, fomos a muitas passagens, mas era importante fazê-lo. Agora, indo ao livro de Josué, nós vamos ao capítulo 18 e vamos ver aqui esta questão do que está escrito no capítulo 18, versículo 3. 18 de Josué, capítulo 3, diz que disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes, para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Ou seja, até quando sereis negligentes? Há aqui uma pergunta clara. Há aqui como que uma necessidade do povo tomar uma decisão e ultrapassar algo que não estava bem. Mário, Josué aqui desafia claramente o povo com esta pergunta. Ele quase que é olhos nos olhos. Até quando é que vocês são negligentes, não é? Se Jesus, que é o antitipo de Josué, hoje estivesse aqui entre nós, nós sabemos que Ele está, não conseguimos ver, mas sentimos a sua presença. Mas se Jesus viesse aqui, digamos, em pessoa e nos fizesse algumas perguntas sobre a nossa condição espiritual, por exemplo, aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que nós representamos, aquilo que nós somos, também as nossas negligências, se quisermos, não é? Quais podiam ser essas perguntas que Jesus nos faria? Ou que nos faz de forma talvez ao nosso ouvido, porque Deus faz? Claro. Eu penso que se nós pensarmos neste texto, quando Josué falou aos filhos de Israel e lhes disse que eles eram remissos ou negligentes, nós imaginamos que as pessoas estavam acomodadas com a sua situação. Estavam bem como estavam, quer dizer. Agora andarem mais batalhas e mais confusão, estamos aqui tão bem, não é? Quer dizer, faltava ainda muita terra para distribuir, faltava ainda muita terra para conquistar, verdadeiramente. Mas eles estavam acomodados, podemos dizer isso. Estavam bem como estavam. Era uma situação espiritual problemática e era preciso que realmente Josué intervisse desta maneira, fizesse que abanasse o povo. Que abanasse o povo para eles perceberem a sua condição espiritual. Fazendo o transporte para hoje, nós vemos que realmente, como a Inês explicou, Josué, ele era o tipo que apontava para o antitipo Jesus, não é? Hoje nós vivemos também numa expectativa de um cumprimento final daquele descanso eterno, não é?
Mas muitas vezes estamos acomodados com a nossa situação. Acomodados porquê? Porque estamos bem assim, porque não nos falta nada, entre aspas, não nos falta grande coisa, esquecemos que a vida passa rapidamente e que vamos deixar este mundo, e se não tivermos a decisão certa ao lado de Jesus, podemos perder a vida eterna. E isto é o desafio que nos faz Josué, a nós também. Qual é a tua situação espiritual? O que é que eu posso fazer para confiar em Deus? Para aceitar aquele repto que lhe foi dado no princípio de Josué, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda e para ter a lei no seu coração? O que é que nós fazemos em termos espirituais para ganhar a vida eterna? É um esforço? É uma luta? É uma batalha? Sim, será uma batalha contra os príncipes das potestades, como falava o Pedro. Mas o importante é percebermos que a vida eterna é ganha por uma relação com Deus. Nós temos que nos relacionar com Deus através de quê? Através da sua palavra, através da oração. Nós temos um canal de comunicação com o Pai, que é um privilégio tremendo, que muitas vezes desbaratamos. E essa situação pode nos condicionar uma certa acomodação e pode nos custar a vida eterna. Portanto, o que é que temos que fazer? Passar tempo de qualidade com o nosso Salvador, através do estudo da sua palavra, através da comunicação com Ele. Só assim, dessa forma, é que podemos estar revestidos, podemos aumentar na fé, crescer na fé e iniciar um processo contínuo, diário, de renovação, de reconversão, porque é isso que nos é pedido, para estarmos ligados a Cristo e para dessa maneira podermos, pela contemplação, sermos transformados, como nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Portanto, nós somos transformados através da contemplação. A contemplação com o Pai, a meditação com o Pai, a meditação através da sua palavra. Ou seja, um dos grandes problemas, se não mesmo o maior, vamos dizer assim, é a acomodação. É a acomodação. É o deixar-nos ficar, é o estarmos bem como estamos, não temos falta de nada, entre aspas. Temos tudo o que nos é necessário, não nos vamos preocupar com coisa nenhuma. Também não precisamos de Deus, não é? Não precisamos de Deus. E o nosso século traz muito isso, quer dizer, afasta-nos Deus da nossa realidade, nós à nossa volta olhamos e vivemos um século onde Deus está exatamente afastado da cultura, afastado da ciência, afastado de tudo o que é importante na nossa vida. E os nossos jovens vão para a universidade, mas nunca ouvem falar de nada espiritual. E então é necessário que procurem, que lhes demos essa espiritualidade também. É necessário descobrir o verdadeiro Josué, digamos assim. Exatamente. Muito bem, estamos praticamente no fim, mas eu hoje tenho tempo ainda para vos perguntar assim, numa frase muito rápida, como é que nós podemos resumir este episódio, esta conversa que tivemos aqui hoje? Pedro? Talvez deixar aqui um texto que acho que é muito inspirador. O apóstolo Paulo dizia em Romanos 8 que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E no meio destas lutas que podemos enfrentar, Jesus, esse tipo definitivo, o nosso amigo, o nosso Senhor, faz-nos vencedores. Nós temos que confiar nisso e lutar por isso também. Ok, muito bem. Inês, como é que tu resumes, no fundo, este episódio? Para mim, Josué 1:9 resume também bem. Ser forte e corajoso, porque realmente era necessário, não é? E sobretudo esta parte de meditar de dia e de noite estes mandamentos de Deus, porque são eles que vão ser a base da nossa vida, que nos vão dar a força, que nos vão dar a coragem. Essa coragem não vinha de Josué, era Deus que lhe ia dar. Quando Deus diz ser forte e corajoso, vem da relação que ele ia ter com Deus. Então nós precisamos também desta força e desta relação. Muito bem. Mário, última palavra. Como é que tu podes resumir? Eu penso que o que nós aprendemos com Josué é isto. O estudo dedicado da palavra de Deus pode nos ligar a Ele e transformar o nosso coração. Através do Espírito Santo nós somos transformados desta maneira. Temos que buscar a Deus, e buscar a Deus é isto, é buscar o derramamento do seu Espírito na nossa vida. É pena que o nosso relógio não pare, mas temos mesmo que ficar por aqui hoje. O nosso tempo terminou, basicamente. Tenho ainda 2 ou 3 segundos para dizer que temos um guia de estudo para lhe oferecer. Se quiser saber algumas evidências bíblicas, este é um guia de estudo que lhe permitirá descobrir e poderá, por exemplo, perceber como é que nós podemos crer na Bíblia. É uma das perguntas que está aqui. Afinal, Deus existe?
porque é que nós sofremos. Tudo isto está aqui muito bem explicado, basta que você possa ligar ou por mensagem pelo WhatsApp para o 933 93 9291, 933 93 9291. Este guia de estudo poderá ser seu, totalmente gratuito. Faça o seu pedido sem demora e nós teremos todo o gosto em oferecer-lhe. Quanto a nós, nesta reta final, fica a lembrança de que esta série, esta temporada está praticamente a terminar, mas ainda temos aqui pelo menos mais 2 ou 3 episódios que queremos deixar consigo para fecharmos, para encerrarmos esta história, este momento que tivemos ao longo de algumas semanas com Josué. Fica então o encontro marcado para a próxima semana, neste mesmo horário, nesta que é a sua TV de esperança. Que o Senhor o possa abençoar.